Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira aqui no nosso canal. E hoje o vídeo está desse jeito, na correria. Eu tô preparando para viajar amanhã para Campo Grande. Não consegui parar para gravar um vídeo para vocês, porque em meio a tanta coisa a gente tem cliente, a gente tem a nossa empresa de treinamentos, a gente tem que cuidar de um monte de coisa ao mesmo tempo. Por isso que a gente está nessa correria, beleza? O vídeo de hoje é muito importante e vai ser um bate-papo. Mas é um bate-papo muito sério relacionado ao seguinte: como que eu consigo fechar mais propostas de projetos elétricos? Projetos que chegam para mim. A maioria das pessoas falam orçamentos, né? Como que eu faço para fechar mais orçamentos, mais propostas de projetos elétricos? Porque muitas vezes os projetistas eles têm um problema do seguinte: a proposta vem, mas eles não conseguem fechar. Moacir, fiz 10 propostas, não fechei nenhuma. Como é que eu consigo convencer o meu cliente a comprar e a fechar um projeto elétrico comigo? E aí que está o erro. Presta atenção, coloca bem grande, produção. É aí que está o erro. Sabe por que o erro está aí? Porque não é convencendo o cliente que você vai fechar esse projeto elétrico. Não é convencendo o seu cliente que você vai fechar um projeto elétrico, que ele precisa fechar. Como é que eu mostro para o cliente a necessidade de fechar um projeto elétrico? Você não vai convencer, você vai demonstrar autoridade. A maioria dos clientes que eu fecho hoje de projeto elétrico são clientes que confiam e sabem que eu vou resolver um problema para ele. Entendem que eu vou resolver um problema para ele. Esse é o cliente que eu quero investir. O cliente que nem sabe que precisa de projeto elétrico ou que não valoriza um projeto elétrico não é o cliente que você tem que focar. Você tem que focar no cliente que sabe que precisa. Eu chamo esse nível de cliente do nível de cliente B. O nível de cliente B, ele sabe que precisa de um projeto elétrico, mas ele vai brigar por preço. O nível de cliente A, muitas vezes, sabe que precisa, só que muitas vezes ele está focado mais em quem resolve o problema do que em preço. Esses dois níveis de clientes são os clientes que fazem você ganhar dinheiro com projetos elétricos. Quer exemplos desses níveis de cliente? Posto de gasolina, indústrias, supermercados, grandes comércios. Esses clientes são clientes que sabem que precisa de projeto elétrico. Se ele não fizer um projeto elétrico, ele não sabe nem por onde começar. Você acha que ele vai deixar somente para a cabeça do eletricista fazer um shopping completo? Fazer uma indústria completa na cabeça só do eletricista? É claro que não, então precisa de projeto. E não só do elétrico de baixa tensão, mas vai precisar do SPDA, vai precisar do cabeamento estruturado, vai precisar dos projetos complementares, de um projeto fotovoltaico. Então é esse cliente que você vai fechar. Só que uma coisa muito importante, não é que você vai convencer o cliente de que ele precisa de um projeto elétrico, não. Se você precisar fazer isso, é um nível de cliente C. É um nível de cliente que sabe que não valoriza o projeto elétrico e não está nem aí. E não é esse cara que eu quero perder meu tempo. Então, eu vou focar nesses dois níveis de cliente, nível de cliente B e nível de cliente A. Agora, como que eu fecho mais propostas? Será que é só preço, Márcio? Será que o cliente vai ficar de olho só em preço? E na verdade não. Eu fechei um projeto, uma grande indústria aqui de picolés aqui na região, e a minha proposta estava mais cara do que o outro cliente. Só que por que ele fechou comigo? Ele fechou comigo porque ele viu que eu tinha autoridade em resolver o problema para ele. Ele viu que eu tinha confiança na hora da fala e muito importante, ele viu que eu tinha muito mais conhecimento do que o outro cliente. Então, eu fiz uma coisa com esse cliente dessa fábrica de picolés que eu faço com todos os outros clientes. Eu atendi, presta atenção, eu atendi esse cliente antes de fechar a venda. Muitas pessoas fazem proposta, mas não quer responder uma dúvida do cliente. Fazem proposta, mas não se importam com o cliente. Você tem que se importar com o seu cliente na hora que você está fazendo essa proposta para ele. Na hora que você está fechando a venda. Porque intrinsecamente na mente desse cliente, ele já vai saber que você já está atendendo ele. Eu já fechei com o Moacir. O Moacir está me atendendo desde o começo. Então o que eu gosto de fazer hoje com as propostas que eu recebo? Hoje, com as propostas que eu recebo, eu gosto de mostrar, fazer uma reunião. Então anota isso aí, coloca em tópicos. Eu gosto de fazer uma reunião com o cliente, seja em videoconferência ou seja presencial. Faço essa reunião com o cliente, explico o que eu vou resolver nesse projeto. Explico mesmo. Ou seja, eu estou atendendo o cliente antes de fechar a venda. E sempre me preocupo com o cliente antes de fechar a venda. Então, olha, fulano, é o seguinte, essa subestação aqui que eu tô vendo aqui para você, eu sei que a gente não fechou, mas eu já quero te atender antes, ó. Essa subestação aqui, muito provavelmente vai ser uma subestação de 300 kVA. Foi o cliente que eu fiz no grande concessionário agora.
Fala, ó, Moacir, você acha que quanto que a gente vai ser uma subestação de quanto? Nem tinha fechado a venda. Olha, eu vou ver para você e vou te atender nesse caso. Porque você já condiciona o cliente a tal da reciprocidade. Se você já atendeu o cliente, se você já resolveu um problema para ele, igual nesse caso dessa concessionária, eu já falei para ele qual seria a subestação antes mesmo de fechar a venda. Eu trabalhei antes, resolvi o problema para ele. Esse cliente viu isso. Você cria a tal da reciprocidade. Nossa, o Moacir já me ajudou, vou fechar com ele, já me ajudou. O que a maioria dos outros engenheiros não fazem é o quê? É isso, é ajudar o cliente antes de fechar a venda. Então, que esse vídeo fique de lição para você. Atenda o cliente antes de fechar o contrato. Se você já fizer isso, você já vai estar colocando na cabeça dele que você já está fechando o projeto com ele. Ele já está fechando com você. Você já está atendendo o cliente. Coisa que a maioria dos projetistas não fazem. Então a sua proposta tem que ser estruturada, a sua proposta tem que ser no passo a passo e a sua proposta tem que atender o cliente antes mesmo de fechar a venda. Se você já fizer isso, as chances são que você já vai fechar esse projeto muito facilmente. Tá? Então como que eu aumentei a taxa de conversão das minhas propostas? Fazendo justamente isso. Não convencendo o cliente a fechar comigo, mas demonstrando autoridade, confiança naquilo que eu faço. Por isso que eu gosto de mandar muito áudio na hora de conversar com o cliente, para o cliente sentir a minha impostação de voz, sentir a minha confiança, sentir a maneira que eu falo e sentir que eu resolvo o problema. Além de fazer as reuniões, né? Que eu gosto de fazer as reuniões para fechamento. E atender o cliente. Atenda o cliente antes mesmo de fechar a venda. Esse é o jogo, é aí que o jogo muda. Não tenha preguiça de atender o cliente. Ah, não vou trabalhar de graça. Vai sim, para fechar a venda. Vou dar um exemplo aqui clássico para vocês. Você vai estar comprando um sapato. Você ainda não comprou o sapato. Você está decidindo, não tá? E aí você vai comprar o sapato, você pede pro vendedor lá, busca esse, busca essa cor, busca outro. O vendedor sobe, desce escada e tal, e trabalha para você. E fala que todos os sapatos estão maravilhosos e lindos. Faz tudo para você. Chega no final, você vai comprar ou não. Você não acha que eles fazem isso com todo mundo? É claro que fazem, e tem que fazer, porque eles estão atendendo antes mesmo de fechar a venda. Venda é atendimento antes e depois. Tá? Isso está em qualquer exemplo, qualquer empresa faz isso, qualquer vendedor faz isso. Atenda o seu cliente, não só mande uma proposta com valor. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, espero que com esse vídeo você comece a aplicar essa técnica com seus clientes. Tá? Isso é uma técnica que eu passo inclusive para os meus mentorados do Sprint Master. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Tamo junto e um grande abraço.